Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem com saúde. Meu nome é Gustavo e o nosso grupo ficou responsável em apresentar o seminário com o tema sobre coevolução. Os integrantes do grupo somos eu, que estou introduzindo para vocês a apresentação, a Cristiane, a Daniele, a Maria Beatriz e a Natália. Bom, antes de começar a apresentação em si, eu vou dar uma breve explicada como que a gente fez a divisão para a apresentação. Inicialmente, a gente dividiu no primeiro bloco que a gente vai estar dando a introdução sobre o tema. Então, vamos falar sobre as definições, a diferença sobre algumas terminologias, e introduzir um pouco sobre a ecologia. No segundo momento, a gente vai falar sobre os tipos de coevolução, como que ele se diferencia em alguns aspectos. No terceiro momento, a gente vai estar falando e abordando com um pouco mais de profundidade as relações ecológicas, né, as interações coevolutivas que existem para que esse processo ele aconteça. Por fim, vamos dar nossas colocações finais, apresentar as referências que utilizamos e apresentar as questões para o próximo grupo. Bom, então, o termo coevolução, os estudos coevolutivos, eles não são tão antigos no momento que é estudado por agora, né, com mais profundidade. Entretanto, a teoria coevolutiva, ela não é tão atual como se parece, né? O próprio Darwin, ele já falava, já pensava sobre a teoria coevolutiva, contudo, ele não aprofundou muito o tema, o que aconteceu posteriormente por outros pesquisadores, né? Darwin dizia: eu posso entender como uma flor e uma abelha podem, de forma lenta e simultânea, ou uma após a outra, se modificar ou se adaptar da maneira mais perfeita uma à outra. Então, aqui a gente consegue observar quais são as implicações ecológicas e qual que é o princípio básico da coevolução. Então, a gente sabe que dentro de um ecossistema existem diversas relações, diversas interações que acontecem entre os indivíduos que nesse ecossistema habitam, né? A gente sabe que tem as relações planta-planta, animal-planta, animal-animal, e todas as relações, elas sempre têm a influência ambiental, né? O ambiente gera pressões que fazem com que os animais, os indivíduos, se adaptem para viver nessa localidade. Sendo assim, a coevolução, ela é o nome dado aos processos pelo qual duas ou mais espécies evoluem de forma simultânea em resposta às pressões seletivas exercidas uma pela outra. Ou seja, aqui a gente já consegue associar a implicação da ecologia e o que é a coevolução, que é o processo de adaptação de duas espécies onde as duas têm que estar convivendo juntas, sem se esquecer principalmente da influência ambiental. Bom, um ponto importante que não deve ser deixado de lado é que, para estar acontecendo a coevolução, todas as espécies, elas têm que estar envolvidas e devem estar sofrendo o processo de seleção. Caso seja uma espécie que ela não esteja passando por esse processo de seleção, ela seja, entre aspas, né, até um pouco exagerado dizendo isso, até que ela esteja perfeitamente adaptada, ela não pode ser considerada como se estivesse passando por um processo de coevolução, porque ela precisa estar tendo essa adaptação constante. Vou estar usando como um exemplo aqui a relação parasita-hospedeiro, onde os dois, eles convivem, né, eles têm que ter essa relação um com o outro, então já tem esse ponto principal da coevolução, e ambos têm que estar se modificando, porque o parasita, a gente sabe que ele tira benefícios do corpo do hospedeiro, e o hospedeiro muitas vezes tem malefícios com isso, tem prejuízos. Então, o hospedeiro ele tem que de alguma forma se adaptar, de uma forma que ele consiga sobreviver com o parasita, ou de uma forma que ele elimine o parasita. E se for nesse ponto do parasita ser eliminado, o parasita ele precisa se adaptar de uma forma que ele não seja eliminado. Então, ambas as espécies, ambos os indivíduos estão evoluindo, estão se adaptando e estão seguindo o seu próprio caminho. Então, que a gente consegue configurar o ponto de coevolução aqui. Posteriormente, agora a gente vai estar falando sobre um outro termo que muitas vezes é confundido, né? É misturado e é tido como o mesmo sentido de coevolução, que é a coadaptação. Mas o que é a coadaptação? Bom, então, como o Gustavo já disse, a coevolução pode ser definida como a evolução simultânea de duas ou mais espécies que têm um relacionamento ecológico próximo. Então, através das pressões seletivas, a evolução de uma espécie se torna parcialmente dependente da evolução da outra espécie. Essa influência é recíproca e onde as mudanças evolutivas de cada espécie influenciam as mudanças evolutivas dessa outra espécie. Já nas coadaptações,
ocorrem entre algumas espécies que provavelmente devem ter acontecido por conta da coevolução entre elas. Mas para acontecer é necessário que os ancestrais tenham evoluído juntos e que esses ancestrais das duas ou mais espécies já ocorriam adaptações mútuas que eram evoluindo reciprocamente, levando às outras espécies atuais. Para ocorrer que duas espécies evoluem independentemente e quando se encontram já são coadaptadas, mas nesse caso não ocorreu uma coevolução entre elas. Bom, vamos estar trazendo um pouco agora os conceitos ecológicos para a gente fazer a associação, já que esse conceito de coevolução é bem difícil de ser desmembrado, de ser dissociado da ecologia, já que a ecologia a gente consegue estudar as relações existentes entre os modos de vida, envolvendo os indivíduos e o ambiente. E a coevolução, como a gente disse anteriormente já, é basicamente isso. Então, a ecologia ela está firmemente abraçada junto com as teorias, com os conceitos coevolucionários. E a ecologia ela visa buscar o entendimento e funcionamento de toda a natureza. Então, como que uma espécie vai se adaptar a um determinado bioma? Como que essas espécies se adaptam umas às outras? Como que essas espécies, esses indivíduos, mantêm a sua espécie, né? Não deixa ela se extinguir. Então, a ecologia a gente consegue observar todos esses aspectos. Existem três tipos básicos de coevolução, e a primeira, que é o mais simples, é a coevolução específica, que ocorre quando duas espécies respondem à evolução da outra. Na natureza, a gente encontra algumas espécies que interagem muito intimamente, e essas interações podem fazer com que a evolução das espécies seja entrelaçada, como é o caso do predador e da presa. Na coevolução difusa, a gente tem casos, nesse caso, os traços de uma espécie evoluem em resposta direta aos traços de uma segunda espécie e vice-versa. Esse modo evolutivo surge quando a evolução ainda é recíproca, mas entre um grupo de espécies e não de duas espécies. Por exemplo, uma característica em várias espécies de plantas com flores. Como oferecer só néctar no final de um tubo longo pode relacionar com uma característica de uma ou várias espécies de insetos polinizadores. E por último, a gente tem a reação, o escape e radiação, que é quando uma espécie de presa pode desenvolver uma defesa que protege a maioria dos predadores. A divergência da presa não é necessariamente acompanhada pela divergência dos predadores. E os predadores podem evoluir com associações com presas distintas e adaptar-se em épocas subsequentes à diversificação dessas presas. Bom, então, entrando agora nas relações ecológicas, né, nas relações entre espécies, a gente vai estar falando um pouco, introduzindo para vocês o conceito de simbiose. O que é a simbiose? Ela é a associação que ocorre entre duas mais espécies, de forma que elas coexistam, que elas convivam, sejam de forma benéfica ou maléfica, ou meio a meio. Bom, existem três tipos de simbiose que a gente vai estar falando por aqui, que são o mutualismo, onde as duas espécies que estão se relacionando, elas têm benefício pela presença uma da outra. O comensalismo, onde uma espécie, ela tem benefício e a outra, ela é neutra, não apresenta nem benefício nem malefício. E o outro é o parasitismo, onde uma espécie, um indivíduo tem seus benefícios e o outro tem prejuízos. Na imagem aqui ao lado, a gente consegue observar o peixe-palhaço e a anêmona. É um exemplo de mutualismo, onde a anêmona oferece segurança e casa para o peixe-palhaço, e o peixe-palhaço oferece limpeza para a anêmona e também traz alimentação para eles. No comensalismo, nós podemos exemplificar o caso de alguns tubarões, algumas espécies de tubarões, com as rêmoras. As rêmoras são aqueles peixinhos que nadam junto dos tubarões, geralmente abaixo deles, que se aproveitam do resto das carcaças da alimentação do tubarão. Então, as rêmoras, elas têm esse benefício, porém o tubarão não vê problema nenhum em ter as rêmoras ali, nem benefício e nem malefício. E o parasitismo a gente já sabe, né, que são casos, por exemplo, de parasitas que causam doenças e pode levar o hospedeiro à morte. Geralmente, as relações simbióticas, elas são caracterizadas como relações longas, né, relações que duram um bom tempo. Essas relações longas, geralmente, as mutualísticas, elas podem gerar alguns fenômenos que acontecem durante o processo de coevolução, onde, quando existe uma relação de simbiose mutualística entre as espécies,
a gente consegue observar não apenas a coevolução, pois as duas espécies estão se adaptando, como também, igual a Bia explicou anteriormente, o conceito de coadaptação, onde ambas as espécies elas estão se adaptando uma à outra, podendo proporcionar a outra um benefício cada vez maior. Quando não acontece esse ponto de mutualismo entre as espécies, a gente consegue observar um outro evento que é a codivergência. Essa codivergência, ela pode ser responsável por trazer um outro ponto que é a coespeciação. Como a gente sabe, a especiação é o processo de geração de novas espécies. Então, essa codivergência se dá quando duas espécies, né, geralmente quando é parasitismo, os indivíduos que estão sofrendo a coevolução, eles não conseguem se adaptar muito bem um ao outro, ou se adaptam de uma forma tão específica que as próximas gerações começam a apresentar uma menor dependência uma da outra. Então acaba abrindo um leque maior, né, abrindo um caminho para espécies que possam se diferenciar de uma forma que não vivam, que não necessitem mais uma da outra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das relações desarmônicas e como elas influenciam na coevolução e vice-versa. Como importantes relações desarmônicas, eu vou falar um pouquinho sobre o predatismo e sobre a herbivoria. Ambas essas relações têm uma dinâmica parecida, porque uma espécie se alimenta de outra para sobreviver. A gente pode falar, então, que as espécies envolvidas em ambos os tipos de relação estão constantemente sob pressão seletiva causada pela outra espécie. Por exemplo, uma presa se encontra sob pressão seletiva porque a sobrevivência dela depende de que o predador não consiga capturar ela, assim como o predador se encontra sob uma pressão seletiva porque a sobrevivência dele depende de conseguir capturar essa presa, e nem sempre ele consegue. Então, os indivíduos mais aptos vão tender a sobreviver. Sabendo disso, então, a gente já pode falar sobre o que a gente chama de corrida armamentista, que a gente também pode chamar de rainha de copas. Esse é o nome que se dá à relação de coevolução entre esses tipos de interação biológica, quando as espécies envolvidas se encontram em constante coevolução. As espécies vão coevoluir, pois a evolução que uma população sofre interfere diretamente na outra, de forma que essa coevolução funciona praticamente como se elas estivessem tentando se equiparar à sobrevivência da outra, pois a evolução de cada população ocorre praticamente como uma resposta à de outra população. Então, por exemplo, falando de herbivoria, a gente tem mecanismos de defesa de plantas, que podem ser produção de substâncias tóxicas, produção de voláteis que atraem os predadores das pragas porque a gente normalmente fala de insetos quando a gente pensa na herbivoria. Desvio do tempo ou espaço de animais herbívoros, então as plantas vão se localizar em locais inviáveis para os herbívoros alcançarem, ou então elas vão crescer em épocas do ano que se torne mais difícil deles consumirem elas. Tolerância à herbivoria e compensação de tecidos predados. Então, os tecidos que são mais fundamentais, eles vão se tornar menos palatáveis para os animais herbívoros, enquanto os menos importantes se tornam mais palatáveis. Então, os animais herbívoros preferem se alimentar de tecidos menos importantes. E recuperação mais veloz dos danos causados. Enquanto as adaptações resposta dos herbívoros podem ser metabolização de substâncias tóxicas, adaptação fenotípica que facilita o acesso das plantas, então caso a planta esteja inacessível, ele pode desenvolver algo na evolução que permita que ele alcance, e adaptações fenotípicas que também facilitam o acesso a tecidos específicos. Então, alguns insetos que se alimentam, por exemplo, de seiva, podem desenvolver bocais que conseguem alcançar ali tecidos vasculares das plantas. E mecanismos de defesa das presas, no caso, quando a gente fala de predatismo, podem ser adaptações relacionadas à velocidade, fuga, escape, desenvolvimento de impalatabilidade ou de toxinas, adaptações relacionadas a mimetismo e camuflagem, e adaptações que permitem luta ou imponência. Já as adaptações respostas dos predadores podem ser as seguintes: adaptações relacionadas à velocidade e captura de presa, desenvolvimento de resistência a toxinas das presas e adaptações relacionadas à camuflagem. Eu trouxe então uns exemplos de coevolução no predatismo e na herbivoria para vocês. E para que a gente consiga visualizar sobre o que eu estou falando, eu vou primeiro falar sobre essa espécie de salamandra, que também é bem conhecida como salamandra de fogo, e ela é predada por um tipo de cobra de jardim. Para aumentar a chance de sobrevivência, ela evoluiu e desenvolveu uma toxina capaz de matar os predadores. Essas cobras, por outro lado, desenvolveram uma resistência a essa toxina, podendo metabolizar ela e sobreviver a ela. Então, eles continuam podendo se alimentar das salamandras.
Só que foi feito um estudo em que eles descobriram que as populações de cobras que ainda tinham um contato constante com essas salamandras tinham inclusive uma resistência ainda maior a essas toxinas, justamente por conta da pressão seletiva. Já de exemplo de herbivoria, eu trouxe esse aqui. As borboletas monarca, que são essa aqui da foto, na sua fase de lagarta se alimentam de um grupo de plantas que a gente conhece como leiteiras, porque a seiva dela lembra muito a cor e a textura do leite. Essas plantas, para evitar que os seus tecidos sejam consumidos, evoluiu desenvolvendo uma toxina presente nessa seiva. As borboletas monarca, por outro lado, coevoluíram, se tornando não apenas lagartas resistentes a essa toxina, como elas, quando passam pela metamorfose, essa toxina é metabolizada e se fixa nos tecidos adultos da borboleta. E aí a borboleta se torna, além de impalatável, venenosa para os predadores dela. Para finalizar, eu vou falar sobre os possíveis resultados da relação da corrida armamentista. Ela pode resultar em um equilíbrio estático, onde ambas as espécies, após uma série de coevoluções, se encontram estagnadas e o processo de coevolução é interrompido. Isso acontece porque alguns caracteres dos seus genomas possuem uma limitação e não conseguem mais adquirir novidades evolutivas. Ou então pode acontecer a instabilidade, onde esse processo coevolutivo não é interrompido, de forma que isso pode acabar resultando na dissolução da relação entre as espécies, porque as respostas da coevolução de algumas delas torna a relação impossível de se manter, ou então pode acontecer a geração de uma codependência das espécies envolvidas. Elas se tornam tão especializadas a uma à outra que pode inclusive levar à extinção de ambas. Isso porque se uma população depende exclusivamente da outra, qualquer coisa que acontecer com a primeira vai interferir diretamente na segunda. Agora, nessa parte da aula, a gente quer conversar um pouco com vocês sobre como que é a dinâmica da coevolução, só que em relações ecológicas de benefício mútuo, mais conhecida como mutualismo, que é quando na interação de duas ou mais espécies, todas as espécies são beneficiadas. E também nas relações ecológicas de antagonismo múltiplo, ou seja, a competição, onde nenhuma das partes que estão envolvidas nessa interação são diretamente beneficiadas. Para falar sobre o mutualismo, eu trouxe para vocês um exemplo conhecido como a orquídea de Darwin. O que é a orquídea de Darwin, né? Ele recebeu de presente de um horticultor muito famoso na época vários exemplares de uma orquídea de Madagascar, que aqui a gente chama de estrela de Belém, mas que na real ela tem o nome científico que eu escrevi no slide, que é Angraecum sesquipedale. E aí, o que chamou a atenção do Darwin é que aquela orquídea tinha um nectário, que é aquele canal onde o néctar fica guardado, sabe? Muito comprido, com cerca de 30 centímetros. E ele cultivou essa orquídea na própria estufa, mas enquanto ele cultivava, ele ficou imaginando que esse tipo de orquídea só podia ser polinizada por algum tipo de mariposa que tivesse uma probóscide, que é aquela língua, sabe? Tipo uma língua suficientemente grande para alcançar o néctar daquela flor. Então, 40 anos depois, foi descoberta que realmente existia essa espécie, né? Foi descoberta essa espécie de mariposa lá em Madagascar, inclusive, e somente 100 anos depois que foi provado que realmente essa espécie ela polinizava essa mesma orquídea. O nome científico dessa mariposa é Xanthophan morgani praedicta, e a última parte do nome dela faz referência de que sua existência já foi prevista pelo Darwin antes dela ser efetivamente descoberta, né? E durante esse processo de coevolução no mutualismo, a seleção vai favorecer os mecanismos que protejam contra a superexploração em uma ou em todas as espécies envolvidas. E também, alguns fatores podem contribuir para que o mutualismo permaneça estável, tipo adquirir uma independência irreversível, tais como acontece no endossimbiontes. Agora, pensando em competição. Quando que eu posso falar que as espécies estão competindo? Eu posso falar que espécies estão competindo no momento em que existe uma sobreposição da utilização dos recursos por organismos que estiver ocupando o mesmo lugar e no mesmo tempo. E aí eu digo que existe uma competição entre eles. E isso pode acontecer tanto de forma intraespecífica como também de forma interespecífica. E como resposta coevolutiva, vai acontecer uma coisa que a gente chama de deslocamento de caráter. E o que é isso? Existe uma vantagem seletiva na espécie conseguir
fazer um uso diferenciado dos recursos que estão lá disponíveis. Então, os organismos que estão em áreas de simpatia, competindo por recursos que já estão escassos, eles tendem a se diferenciar para conseguir ocupar nichos diferenciados também. Para exemplificar isso que eu acabei de falar, eu trouxe o caso dessas espécies de tentilhões lá de Galápagos. As duas são comedoras de semente e têm o bico com dimensões parecidas somente quando elas estão localizadas em ilhas que estão isoladas uma da outra. Só que quando ocorre a simpatria, né, quando elas estão lá habitando a mesma ilha, elas passam então a competir pelas sementes. E o que vai acontecer? Vai acontecer o deslocamento de caráter e aí o tamanho do bico delas vai mudar. Nesse caso, como vocês podem observar no gráfico, ocorreu uma seleção disruptiva, favorecendo então os caráteres extremos e não o intermediário. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco sobre mimetismo e camuflagem. Então, o que é mimetismo, né? Mimetismo é uma semelhança física ou comportamental que faz com que uma espécie imite a outra com finalidade de proteção contra os predadores. E, além disso, é importante salientar que o mimetismo ele acontece entre espécies pertencentes ao mesmo táxon ou a grupos taxonômicos distintos, mas que se assemelham em relação a padrões de cor, forma, comportamento e até mesmo comunicação química. Em relação ao mimetismo milleriano, a gente tem que ambas as espécies são protegidas por impalatabilidade ou um outro mecanismo de defesa. E por apresentarem a mesma coloração de advertência, elas são confundidas como uma só. Então, por exemplo, duas espécies de borboletas igualmente impalatáveis ou tóxicas, elas são semelhantes o bastante para que os predadores possam identificá-las como de um único táxon. E o predador, ao aprender a evitar um desses indivíduos, ele vai escolher por não predar o outro. Já em relação ao mimetismo batesiano, a gente tem que diversas espécies apresentam coloração aposemática, que também é conhecida como coloração de advertência, mas elas não são nocivas ao predador. Então, por exemplo, duas espécies de borboletas se parecem, mas só uma delas vai ser impalatável. E aí, dessa forma, apenas a espécie palatável de borboleta vai ser beneficiada, porque os predadores podem evitá-la justamente por ela se parecer com a impalatável, mas o processo contrário não acontece. E quanto ao automimetismo, a gente tem que algumas estruturas, elas são modificadas na forma, cheiro ou coloração, permitindo confundir com uma outra espécie e também podendo evitar predadores ou atrair presas ou polinizadores, por exemplo. Uma observação é que muitos insetos manifestam mimetismo através do aposematismo, que é uma estratégia, é um mecanismo de defesa no qual os indivíduos apresentam sinais de advertência aos seus predadores, como, por exemplo, cores. Então, em resumo, a gente tem que o mimetismo é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de defesa, e ele pode ser de 3 tipos: ofensivo, defensivo ou reprodutivo. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, em relação à camuflagem, o que é camuflagem? A camuflagem é basicamente a interação do indivíduo com o meio em que ele vive, seja com o entorno biótico, por exemplo, plantas, corais, etc., ou com o entorno abiótico, como pedras, areias, dentre outros. Sendo que essa interação do indivíduo com o entorno pode permitir que o predador ele passe despercebido no momento do ataque ou a presa se confunda no ambiente. Ou seja, a camuflagem é um comportamento no qual o organismo ele consegue se misturar ao ambiente e o seu corpo desaparece visualmente. E, sendo assim, a gente tem 2 tipos de camuflagem, que é a camuflagem por homocromia e a camuflagem por homotipia. E no caso da camuflagem por homocromia, é um processo natural e nele os organismos apresentam mudanças no padrão de coloração, sendo que essas mudanças são geneticamente fixadas, como a gente consegue ver aqui pelo exemplo do urso polar. E no caso da camuflagem por homotipia,
os organismos eles adquirem a camuflagem a partir do comportamento de decoração, que é justamente quando o indivíduo ele adere a materiais do ambiente para fugir dos predadores, como a gente pode ver através do segundo exemplo, que é o bicho-pau se confundindo com os galhos de uma árvore. Bom, nesse slide a gente tem duas imagens, sendo que a da esquerda representa exemplos de mimetismo e a da direita mostra exemplos de camuflagem. E nessa imagem do mimetismo, primeiro a gente tem um exemplo de mimetismo ofensivo ou de ataque, que é quando o predador é mímico e oferece certo perigo à presa. E nesse caso, a gente tem a fêmea de uma espécie de aranha que imita o comportamento e a estrutura corporal de uma formiga, que é popularmente conhecida como formiga vermelha. Na segunda imagem, a gente tem o mimetismo defensivo, que é quando o mímico imita um indivíduo perigoso ao seu predador. E aí, nesse caso, a gente tem a coral falsa na esquerda, imitando a coral verdadeira na direita. E por último, a gente vai ter o mimetismo reprodutivo, que é quando geralmente as plantas imitam fêmeas de insetos, com o objetivo de atrair machos da espécie e dispersar o pólen. E aqui a gente tem uma espécie de orquídea que está se assemelhando a uma abelha. E na imagem da camuflagem, a gente tem vários exemplos onde os seres se camuflam com o meio em que eles vivem, como por exemplo em B, que o leão está se camuflando com a savana, ou em C, que a coruja ela se confunde com os galhos, ou ainda em F, né, que o camaleão, por meio dos cromatóforos, ele está se misturando com as folhas, dentre outros. Então, resumindo, quando a gente fala de mimetismo, a gente está falando de indivíduos que podem ser vistos, mas que são interpretados como outros diferentes. E no caso da camuflagem, o organismo ele passa completamente despercebido no meio. É uma estratégia críptica. E em relação aos efeitos do mimetismo, a gente tem a proteção contra predadores, vantagens no acasalamento, na alimentação e confusão da presa. E no caso da camuflagem, os efeitos são dificultar a aproximação do predador e também facilitar a chegada até a presa. Então, para retomar o que o Gustavo já falou antes e para reforçar a importância da ecologia na coevolução, não tem como a gente falar sobre coevolução e não abordar a ecologia. Até porque, através da ecologia, a gente pode entender e perceber como os indivíduos ou os seres vivos interagem entre si e com o meio em que eles vivem. Ou seja, a coevolução é altamente dependente da ecologia, e a ecologia é a base da coevolução. Bom, pessoal, então, chegando nessa parte final da apresentação, eu vou estar falando um pouco sobre a teoria do mosaico geográfico, desenvolvida por John Thompson, que é um pesquisador, né, professor da Universidade da Califórnia, da disciplina de ecologia. A linha de pesquisa do Dr. Thompson envolve estudos ecológicos, onde ele estuda como que a coevolução molda a biodiversidade em determinada região e nas regiões próximas de onde acontecem, de onde estão os objetos de estudo dele, né, os indivíduos que estão sofrendo a coevolução de estudo dele. Bom, Thompson, então, ele sugere que a coevolução é um processo dinâmico e inerentemente geográfico. E a teoria do mosaico geográfico é uma teoria desenvolvida como uma tentativa de organizar o que aprendemos sobre a estrutura ecológica, genética e filogenética de espécies reais em um arcabouço hierárquico para análise coevolucionária. O que isso significa? Thompson diz que não apenas as espécies precisam estar juntos, não apenas os indivíduos precisam estar juntos e sofrendo a coevolução para que eles sejam afetados por isso. Tem uma influência muito grande também do ambiente. Então, por exemplo, duas espécies X e Y aqui no Brasil, na região sul, e a mesma espécie X e Y aqui no Brasil também na região norte. Ambas existem em pontos diferentes do Brasil, em locais onde os biomas são diferentes, os climas são diferentes. Ambas as espécies, tanto do sul quanto do norte, elas estão vivendo em conjunto e estão sofrendo processo coevolutivo. Entretanto, devido ao fator ambiental do local, ao fator ecológico do local, né, o bioma que elas estão inseridas, etc., elas vão se adaptar de uma forma diferente.
Então, não significa que uma espécie XY, só porque elas estão tendo relação uma com as outras, estão coevoluindo, a mesma espécie em outra localidade vai ter a mesma adaptação. Então, depende muito do território onde elas estão. Então, as espécies, os indivíduos do sul, vão coevoluir e desenvolver uma adaptação específica para aquela região sul. E a do norte vão se adaptar de uma forma específica para da região norte. Então, aqui, né, retomando o que eu disse no slide anterior, essa teoria, ela fala muito sobre a heterogeneidade espacial que acontece nessa teoria do mosaico geográfico de Thomson. Dessa forma, as condições ambientais, ele dá bastante ênfase nisso, né, que as condições ambientais específicas podem interferir diretamente e de forma bem pontual no modo que as espécies, de modo que as espécies tenham um grande sucesso adaptativo em relação às outras ou não. E esse sucesso adaptativo em relação às outras, de regiões diferentes, elas podem ser classificadas como hotspots evolutivos, né, que são, essa diferença geram os hotspots evolutivos. Para complementar isso que o Gustavo falou, eu queria explicar um pouco melhor o que são esses hotspots evolutivos. A seleção natural numa interação não vai ser sempre recíproca em todas as comunidades em que ela for ocorrer. E aí, quando acontece na região na qual a seleção é realmente recíproca, ou seja, nas áreas que estão suscetíveis à coevolução, nós vamos ter uma rede mais ampla de habitat. Então, esses pontos são os pontos que a gente chama de hotspots evolutivos. Então, com esse trabalho, a gente consegue observar que a teoria coevolutiva é uma teoria, né, uma linha de pesquisa, uma linha de estudo que existe amplamente e desde sempre existiu, né, desde Darwin, como nós apresentamos no começo da apresentação, desde Darwin já tinha um pensamento sobre isso, que foi se consolidando um pouco mais com o passar dos tempos e com alguns pesquisadores que se especializaram nessa área. E também, né, sem esquecer qual que é a relação com a ecologia nessa linha de pesquisa. Então, são estudos que eles caminham intrinsecamente juntos e de uma forma que fique mais fácil também o entendimento. Bom, essa foi a nossa apresentação, esperamos que tenham gostado, que a gente tenha também conseguido passar todo o conteúdo para vocês de uma forma bem didática e clara. Essas são as referências que nós utilizamos para a nossa pesquisa, para os nossos estudos. Se alguém quiser observar algum trabalho depois, pode pegar por aqui. E para finalizar, as duas questões que nós elaboramos para o próximo grupo, como foi solicitado pelos professores. A primeira questão é, dentro do tema coevolução, quais são as duas interações ecológicas relacionadas com o processo de corrida armamentista? E a segunda questão é, como que o tema de coevolução e ecologia se relacionam? Bom, gente, é isso, e agradeço a atenção de todos.